Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11 eu gosto de chamar de a galeria dos heróis da fé. Amém? Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Irmãos, quando você está aí achando, manuseando a sua Bíblia, falando em Bíblia, hoje foi dada a largada. Começamos o nosso clube de leitura bíblica. E a nossa expectativa é que em 2 anos nós estejamos fazendo aqui uma festa de comemoração, de encerramento da leitura bíblica bienal. Em 2 anos, nós vamos ler toda a Bíblia, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, Velho e Novo Testamento. Então esse desafio é para todos aqueles que querem. Aquele que tem ouvidos, ouça, e o Espírito diz, vem, se engaja nessa empreitada. Vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a vida de todo aquele que se envolver. Porque enquanto nós lemos a palavra de Deus, ela age em nós, ela transforma as nossas vidas. Então, ainda dá tempo. Começamos hoje, só assim por curiosidade, quem é que está fazendo parte do clube de leitura? Ó, tá vendo? Tem muita gente aí. Então falta você, não fique de fora não. Hebreus capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. O texto bíblico diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aí, deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Nos alegramos em Ti, Pai, Te bendizemos e, ó Pai, muito obrigado, porque entendemos que Tu marcaste este encontro conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste a este lugar para adorarmos o Teu nome, para, ó Deus, prestarmos este culto a Ti, para ouvirmos a Tua voz. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti, fala aos nossos corações. A nossa alma anseia por ouvir a Tua voz. A nossa alma tem sede de Ti, tal como o salmista expressou, assim, Pai, como a corça anseia, suspira pela corrente das águas, a nossa alma anseia por Ti, mais do que os guardas anseiam, Pai, pelo romper do amanhã. A nossa alma, Pai, tem sede da Tua presença, anseia pela Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, rogamos, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas pela Tua palavra, Senhor, aplicada pela Tua presença, bendito Espírito Santo, nas nossas vidas. Oramos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, caiam por terra todo pensamento contrário em o nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus. Em o nome de Jesus, amém.
Glórias a Deus. Irmãos, um dos temas que eu me engajei, assim, me apaixonei de imediato dentro da teologia, e quando eu nem sabia o que era teologia, foi sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. A escatologia fala sobre a volta de Cristo, fala sobre a tribulação, fala sobre o milênio, fala sobre as bodas do Cordeiro. É um assunto assim muito envolvente. Mas depois assim fui pegando outros temas e vendo, por exemplo, um tema, né, eu me apaixonei pelo final, mas depois também, né, enveredei pelo início ali, a criação do mundo espiritual, do mundo visível, o mundo material, e o mundo invisível, o mundo espiritual. E a gente vê ali temas assim, bem interessantes da gente aprofundar, os anjos, né, seres celestiais, e a gente vê assim tudo isso. E se você quiser da criação até Apocalipse desenvolver outros temas, existem temas bem interessantes como libertação, batalha espiritual, são coisas assim interessantes para a gente ver dentro da palavra de Deus. Mas nenhum desses temas são tão importantes quanto nós compreendermos a fé. A fé é algo assim, é uma palavra dentro da língua portuguesa pequena, mas que nós precisamos assim debruçar sobre ela, para compreender com maior assim detalhe, com maior cuidado. E é importante que nós entendamos que, conforme disse Abacuque, lá no capítulo 2, né, do livro de Abacuque, no versículo 4, ele diz assim, Abacuque se coloca numa posição para ouvir a resposta de Deus. Ele tinha questionado Deus em algumas situações, algumas questões ele tinha apresentado para Deus, e ele fala ali no início do capítulo 2, ele fala assim, olha, eu vou me pôr aqui numa torre de vigia, e eu vou buscar a resposta de Deus. E aí quando chega no versículo 3, 4, Deus começa a responder ele ali, e no versículo 4, Deus dá uma resposta para ele, fala assim, olha, no versículo 3 fala assim, olha, escreve em tábuas grandes, de forma que quem passar correndo consiga ler. O pessoal diz até que foi ali que foi criado o outdoor, né? E aí Deus fala assim para Abacuque, escreve porque vai se cumprir. E aí no versículo 4 ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Por que Deus está falando para Abacuque que o justo viverá pela fé? Porque ele está lançando algo ali, uma palavra de algo que estava para acontecer. E ele estava falando assim, olha, quem crê, né? Quem crê nisso que está sendo dito por mim, vai ver e vai contemplar e vai poder vivenciar tudo isso que está acontecendo, mas apenas aquele que crê. E essa pessoa que crê, como disse o apóstolo Paulo, lá fazendo uma menção de Abacuque 2,4, ele vai ser justificado pela fé. O apóstolo Paulo em Romanos 1,17, fazendo uma citação de Abacuque 2,4, ele fala, o justo viverá pela fé. E ele começa a traçar ali, o ponto que Paulo trata quando ele traz a alusão a esse versículo, é da justificação, que ele desenvolve muito bem na carta aos Romanos. Então, ele abrange também essa necessidade de entendermos que se somos justificados, fomos tornados justos, é apenas pela fé. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, Paulo vai falar novamente sobre a questão da fé. Mas, incrivelmente, quando Paulo fala aos Gálatas, ele aponta exatamente para essa questão da fé. Enquanto aos Romanos ele fala da justificação, né? Ele fala do mesmo texto, mas apontando para a justificação. Quando ele escreve aos Gálatas, o que está em questão é a fé
e as obras. E aí ele fala da fé. O justo viverá pela fé. Então ele aponta, ele faz assim uma dualidade, né? Ele escreve várias coisas sobre a fé e as obras, ele fala sobre a fé e as obras da carne, ele vai ali destrinchando, falando sobre a necessidade de que nós sejamos homens e mulheres de fé. Numa terceira citação de Abacuque 2,4, no Novo Testamento, o autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, ele vai fazer a citação novamente de Abacuque. Ele vai falar, o justo viverá pela fé. Mas, incrivelmente, irmãos, a ênfase do autor de Hebreus, primeira citação de Paulo em Romanos, justificação, é a ênfase que ele dá. Na segunda citação que Paulo faz em Gálatas 3,11, é a fé. Incrivelmente, o autor de Hebreus, quando ele faz a citação de Abacuque, ele está dizendo, a ênfase que ele dá é para a vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, o nosso viver é pela fé. Então, cada uma das citações dá ênfase a uma questão, mas todas elas, nos 4 versículos, apontam para a nossa necessidade de sermos homens e mulheres de fé. Irmãos, e como a gente compreende uma palavra tão pequena? Eu lembro-me que a primeira pessoa que eu me lembro de me falar dessa palavra pequena, fé, foi a minha avó. E a minha avó era uma mulher de fé. Ela se converteu no final da sua vida, mas ela tinha fé, mesmo que em coisas que não eram, né, a fé bíblica, né, mas ela tinha fé. E ela assim questionava a gente, né, como uma outra geração, né, ela falava assim, olha, vocês não têm fé. Eu falo assim, não, o que é isso que eu não tenho? O que significa? E você falar de fé para uma criança, você tem que ter assim, né, um desdobramento bom para explicar para uma criança o que é fé. E aí ela falava, fé é você acreditar, vocês não acreditam em nada. E aí eu falei, bom, isso é verdade. Como criança, né, eu não recebi esse legado dos meus pais e eu tinha essa dificuldade de acreditar. E ela me falou, né, foi a primeira pessoa que me falou de fé. Mas o que é fé? O autor de Hebreus, ele começa aqui o capítulo 11 falando, tentando dar um norte, uma diretriz para a gente ter o entendimento dessa fé que ele está falando aqui. O primeiro ponto que a gente compreende da fé é que a fé, ela ultrapassa a razão, ela transcende a razão. A razão, ela é percebida, a nossa razão, ela é percebida do mundo natural pelos sentidos que nós temos, os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Pelos 5 sentidos, nós experimentamos o mundo, né, que nós estamos inseridos. Então, e por esses 5 sentidos, nós temos a percepção da nossa razão. Mas o convite de Cristo Jesus para vivermos pela fé, ele é um convite para andarmos além da razão, ou seja, além dos 5 sentidos. Quando você ouve falar que a proposta de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus é vivermos pela fé, ele está dizendo que você não pode querer ser uma pessoa ultra, mega racional. Olha, eu só acredito naquilo que eu vejo. Sobre essa questão, Tomé, um dos discípulos de Cristo Jesus, foi chamado a atenção por Cristo Jesus. Cristo Jesus ressuscitou, já tinha se aparecido, né, aos 11, aos 10, né? Isso, aos 10, porque Judas já havia morrido. Ele tinha aparecido aos 10 e Tomé não estava nessa reunião que Cristo apareceu. E Tomé, né, quando soube que Cristo tinha ressuscitado, ele falou assim, olha, eu
só vou crer se eu tocar nas mãos e ver o furo ali, sentir. Quer dizer, Tomé era uma pessoa totalmente o quê? Racional. Tomé queria utilizar dos sentidos para crer, né, que o Cristo havia ressuscitado. Na próxima reunião, atendido foi o desejo de Tomé. E Jesus Cristo vira para ele e fala assim: olha aqui, Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado, e seja um crente, não seja um incrédulo. Então, a verdade é que Tomé foi ali chamada a atenção que a proposta que Deus tem para as nossas vidas em Cristo Jesus é que nós estejamos andando, caminhando com Ele além dos sentidos, porque os 5 sentidos pelos quais nós percebemos o mundo à nossa volta, eles são ineficazes para o nosso relacionamento com Deus. Você precisa ingressar neste relacionamento através da fé. É pela fé que nós aceitamos, recebemos a Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. E quando nós ingressamos no estudo da palavra, Tiago vai falar nesse capítulo aqui, é pela fé que nós entendemos que o mundo criado, tudo que vimos e não vimos, o mundo visível e invisível, foi criado por Ele. Nós só acreditamos nisso pela fé. Então, pela fé, é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Irmãos, são inúteis os 5 sentidos para perceber um relacionamento real com Deus. Nós precisamos entender e aceitar pela fé. Abraão, por exemplo, ele acreditou que Deus ressuscitaria Isaac num momento onde ninguém havia falado ainda sobre ressurreição. Como é que foi a coisa? Deus havia prometido um filho a Abraão, e depois de 25 anos ele cumpriu a promessa. Cumprida a promessa, passaram-se a mais ou menos, acredita-se que Isaac deveria ser já um adolescente, deveria ter os seus 14, 15 anos, e Deus pede a Abraão esse único filho, filho da promessa, o filho que ele disse que através dele, ele povoaria a terra, né, através da descendência de Isaac, né, os filhos de Isaac e os filhos dos filhos, né, a descendência de Abraão seria numerosa. E aí Deus chega e fala assim: olha, eu quero que você ofereça a mim, no lugar onde eu vou te mostrar, o menino. E Abraão vai. Por que ele vai, irmãos? Porque ele creu que Deus seria poderoso, mesmo depois de oferecido o menino em holocausto, para trazê-lo à vida. Por quê? Porque era em Isaac que existia a promessa de Deus da descendência de Abraão. Então, Abraão creu, e isso, diz o texto bíblico, lhe foi imputado como justiça. E essa experiência, irmãos, não existia até antes de Abraão, em nenhum outro momento ouve-se falar em ressurreição, mas Abraão creu, e isso foi algo novo. Irmãos, Deus quer te chamar para viver pela fé, para que você experimente coisas que nunca ninguém experimentou. Você crê nisso? Deus quer que você viva situações com Ele que você nunca ouviu em lugar nenhum. Deus quer que você viva algo assim profundo, que quando você falar, as pessoas não vão acreditar, ou quando você vivenciar, experimentar aquelas situações, as pessoas não vão crer, mas ela fala assim: eu só creio porque eu estou vendo, porque senão eu não cria, porque Deus tem algo novo para você. Deus, irmãos, Ele é um Deus de novidade, e Ele quer que nós andemos em novidade de vida. A experiência de Abraão foi única, e ele foi chamado de pai da fé e amigo de Deus. Você imagina, irmãos, o que Deus tem para você. Fé, nós precisamos ir além da razão. Fé é um convite para ir além da razão.
fé é um convite para você andar além dos 5 sentidos. Nós precisamos ter fé para viver esse relacionamento com Deus, e nós precisamos ter fé para discernir que Deus tem um propósito específico para a vida de cada um de nós. Ainda há pouco a gente falava que existe um tempo para que o propósito de Deus aconteça na nossa vida. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Tem um propósito para a vida do Lucas, tem um propósito para a vida do Pedro, tem um propósito para a vida do Samuel, tem um propósito para a vida da Jo, tem um propósito para a vida de cada um de nós. Mas nós precisamos engajar nessa fé, nesse relacionamento de fé com Ele. Então, a primeira coisa que a gente compreende na fé é que ela não depende de razão, não depende dos nossos sentidos. Pelo contrário, toda vez que você utiliza dos seus sentidos, você atrapalha aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Por quê? Porque Tomé, é um exemplo disso. Ele quis tocar, ele quis ver, mas Deus não nos chamou para usar dos sentidos. Você precisa se relacionar com esse Deus maravilhoso através da fé. Fé, o texto bíblico diz, no versículo 1 ainda, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é uma convicção. O que convicção sobre o quê? É uma convicção sobre as promessas de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por que a fé está ligada à palavra? Porque é na palavra que estão contidas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Lembra do exemplo de Abraão? Ele só creu que se Isaac fosse levado ali ao sacrifício, Deus poderia o trazer de volta. Por quê? Porque existia na vida de Isaac uma promessa de Abraão. Qual era a promessa? Olha, a tua descendência vai povoar essa terra. Então, eu e você precisamos olhar para as promessas contidas na palavra de Deus e precisamos debruçar, descansar nessas promessas. Irmãos, tudo o que foi escrito, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, versículo 4, tudo o que foi escrito para nossa edificação. Então, se Deus chamou Abraão para viver pela fé, e Abraão foi chamado de o pai da fé, porque antes de Abraão ninguém tinha recebido um chamado desse, e nós somos a descendência espiritual de Abraão, amém? Por quê? Porque fomos chamados também em Abraão para sermos homens e mulheres de fé. Então, se Deus chamou Abraão para viver pela fé, e ele deu promessas para ele, irmãos, todas essas promessas contidas na palavra são para você, são para mim. Então, eu e você precisamos entender que tudo aquilo que está escrito na palavra, que ele tem como promessa, é para a minha vida, é para a tua vida. O apóstolo Paulo, compreendendo que as promessas diziam respeito a ele, ele chega quase no final da carreira dele e diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Irmãos, tudo que foi escrito para você e para mim. Nós somos abençoados por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: nós temos toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Você crê nisso, irmãos? Então, toda sorte de bênçãos espirituais, Deus separou para você. A palavra de Deus diz que Deus, segundo as suas riquezas em glórias em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. Qual é a tua necessidade?
Você, irmãos, tem uma necessidade, e essa necessidade pode ser suprida pela fé. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz que o salmista chegou à idade avançada e diz: fui moço, sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Então eu e você precisamos entender que tudo o que está escrito é para a minha vida, para a sua vida. Salmo 91, ele diz assim: debaixo das suas asas há segurança. Irmão, se ele está dizendo que debaixo das suas asas nós estamos guardados, estamos protegidos, como nós acabamos de cantar aqui. Irmãos, você e eu, nós temos que crer nisso e entender que a mão poderosa de Deus é sobre nós, nos guardando, nos livrando do mal. Irmãos, às vezes nós percebemos, conseguimos enxergar um livramento de Deus, mas quantos livramentos nós temos da parte de Deus que nós nem sequer percebemos, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado de nós. Irmãos, convicção. A mulher do fluxo de sangue, ela olhou para aquela multidão e ela sabia que Jesus estava lá. Ela entendeu que diante dela estava o Messias, o prometido, o Cristo. E ela colocou no seu coração algo. Irmãos, aquela mulher se movia por fé. Ela colocou no seu coração algo e falou assim: olha, se eu tão somente conseguir tocar. Irmão, várias pessoas chegaram para Cristo Jesus pedindo cura, né? Os leprosos, né? O cego. Mas a fé daquela mulher foi algo assim diferenciada. Ela não cria que precisava de uma palavra do Senhor, tal como aquele centurião que disse que Jesus nem precisava ir na sua casa. Mas essa mulher do fluxo de sangue, ela colocou no coração dela, ela alimentou a fé dela, dizendo o seguinte: olha, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Irmãos, e aconteceu conforme o quê? Conforme a fé dela. Como é que anda, irmãos, a tua fé? Em que você tem crido na palavra de Deus? Como é que você tem crido nas promessas de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida de forma que não possa salvar. A mão de Deus não está encolhida de forma que não possa curar. A mão de Deus não está encolhida de forma que não possa libertar. Então, há poder no sangue de Cristo Jesus para curar, para salvar, para libertar. Como temos crido naquilo que temos como promessa na palavra de Deus? Aquela mulher, ela acreditou que bastava um toque nas orlas das vestes de Cristo Jesus. E Jesus, sendo tocado, espremido pela multidão, ele percebeu que aconteceu um toque diferente. Por que foi diferente? Porque a multidão estava ali crendo de uma forma diferenciada. Talvez todo mundo estivesse ali crendo que estava diante do Cristo, do Filho de Deus, mas não tinha colocado no seu coração que bastava tocar, que bastava estar perto dele para ser curado. Mas aquela mulher abrigou esta fé no seu coração. E Jesus Cristo sentiu que saiu poder dele. Jesus Cristo sentiu que saiu virtude. E perguntou: olha, quem me tocou? Aquele diálogo bem conhecido, né? Os discípulos falaram: Senhor, a multidão te aperta, o povo te espreme, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus retruca, né? Fala assim: não, alguém me tocou, porque eu senti que saiu de mim virtude. A mulher, sem poder mais se esconder, ela fala:
Senhor, eu te toquei, explicou a situação. Irmãos, o que que Jesus Cristo fala para aquela mulher? Vai, a tua fé te salvou. Irmãos, que fé! Que fé! Ela colocou no seu coração que bastava tocar, e assim foi. A fé, irmãos, que teve o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo. Num dado momento, num estado de penúria, onde ele não conseguia nem o alimento dos porcos, caiu em si. E ele falou o seguinte: olha, vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, esse cair em si é você abrir o coração para a fé. E ele cria que o pai o receberia. Mas ele cria que o pai o receberia como um dos seus trabalhadores, porque era a proposta que ele tinha. Ele entendeu assim: olha, não é justo eu pedir mais do que isso ao meu pai, mas pelo menos eu não vou ser tratado aqui com a míngua, não ter nem o que comer, porque os trabalhadores da casa do meu pai têm com que se alimentar. Então, se eu estiver na casa do meu pai sendo tratado como um dos trabalhadores, eu vou estar em vantagem, vai estar melhor do que aqui. Irmãos, a fé daquele homem foi recebida por Deus, e Deus deu além do que ele pedia. Deus, aquele filho voltou para casa, e não foi tratado como um trabalhador, ele foi tratado como um filho, foi restaurado à condição de filho. Por quê? Porque ele entendeu, existiu uma fé nele, para que ele fosse até o pai, para que ele voltasse à casa do pai. Eu queria deixar aqui um último exemplo de fé, foi a fé de Naamã, que foi uma fé bem racional. Naamã, o general da Síria, e soube que na terra de Israel existia um profeta, um homem de Deus, e que era possível que ele fosse curado da lepra. Naamã, um homem de guerra, um homem de vitórias em batalhas, mas era leproso. Ficou sabendo e se dirigiu até o profeta. Quando ele se dirigiu até o profeta não foi nem recebê-lo, mandou alguém dizer: olha, vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado dessa lepra. Irmãos, a fé de Naamã, naquele momento, foi pouca, porque ele esperava que o profeta o recebesse, fizesse ali talvez algum ritual, e ele estava preparado para receber alguma coisa nesse sentido, mas ele achou ruim aquela palavra de vai e banha-te 7 vezes no Jordão para ser curado, mas ele precisou de fé para ouvir a argumentação do seu servo. Irmãos, que todos nós tenhamos bons conselheiros, como foi um bom conselheiro este servo de Naamã. Este servo chegou e argumentou com eles: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo muito difícil, o senhor não faria? Eu até ouço Naamã falando assim: olha, eu faria, estava pronto para fazer algo, qualquer coisa que ele pedisse, mas ele nem veio me receber. E aí ele chega à argumentação: então por que o senhor não vai lá e se banha 7 vezes? Irmãos, você pode pensar que não, mas foi preciso uma atitude de fé daquele general, daquele homem enfermo, para que ele ouvisse o seu servo, e porque ele teve fé, ele foi curado. Irmãos, a fé exige essa convicção. O texto bíblico diz que pela fé Abraão abençoou Isaque, pela fé Isaque abençoou a Jacó, pela fé Jacó abençoou os seus 12 filhos. Ele diz que existe de nós uma fé para nós abençoarmos. E com isso, irmãos, eu chamo a nossa atenção.
como anda a nossa fala para com os nossos filhos? Nós temos abençoado os nossos filhos? Irmãos, você foi chamado por Deus. Deus confiou a paternidade, a maternidade, para que você seja um abençoador, para que eu seja um abençoador. Então, nós fomos chamados para abençoar os nossos filhos. Eu lembro-me, falei ainda há pouco da minha avó, porque ela foi a primeira pessoa que me falou de fé. Mas eu lembro-me que também, eu era muito agarrado à minha avó. E a minha avó materna, a minha avó paterna eu não conheci. A minha avó materna, ela abençoava muito a minha vida. Ela, assim, falava palavras de bênção, palavras de projeção, palavras de vida, palavras de sucesso. Você, pai, você, mãe, você, avô, avó, você foi chamado para abençoar os seus filhos, os seus netos. Então, tome posse disso, abra a sua boca e abençoe. Muitas vezes, irmãos, nós vamos deparar com atitudes dos nossos filhos e vamos entender que talvez não seriam as atitudes que nós desejávamos, não seriam as atitudes que nós esperávamos, não seriam as atitudes que nós planejávamos para ele, mas isso não é impedimento para que você abençoe os seus filhos. E para abençoar os nossos filhos, nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos abençoar e profetizar sobre a vida deles bênçãos e não maldição. Se você lembra que você algum dia deu alguma palavra contrária à vida dos seus filhos, recolha essa palavra em oração. Senhor, eu recolho essa palavra e eu abençoo a vida do meu filho, abençoo a vida da minha filha, abençoo a vida do meu neto, da minha neta, em nome de Jesus. Pela fé, os patriarcas abençoaram os seus filhos e eles foram abençoados por Deus. O propósito de Deus se cumpriu em suas vidas. Essa convicção é formada quando entramos em contato com a palavra de Deus. Essa convicção é formada quando nós deparamos com as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, temos o contato com a palavra de Deus e entramos em contato com as suas promessas. E essa convicção é formada na nossa mente. Irmãos, quando você for um homem de fé, quando eu for um homem de fé, quando você for uma mulher de fé, não vai adiantar Satanás, o inimigo das nossas almas, vir sobre a sua vida dizendo assim: você não vai conseguir. Você vai simplesmente falar assim: caia por terra essa palavra. Se você não falar verbalmente, você vai orar em espírito. Eu falo, caia por terra essa palavra, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A realidade é que quando nós formos homens e mulheres de fé, as setas lançadas pelo inimigo das nossas almas não vão pegar, porque é com o escudo da fé que nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Então, pela fé, quando nós estamos firmados na fé e nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, você vai ouvir um falando uma questão contrária, vai ouvir outro falando uma questão contrária, você não vai conseguir, isso não é para você, mas aquilo ali, irmãos, vai bater e vai saber assim, cair
vai bater e vai cair. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Você sabe que Ele te criou para a bênção e não para a maldição. Você sabe que Deus te criou para prosperar nesta terra e não para minguar. Você sabe que Deus criou você para ser cabeça e não cauda. Então, Deus tem promessas para as nossas vidas e nós precisamos ingressarmos, abraçarmos esta promessa, ou melhor dizendo, estas promessas, através da fé. Através da fé, nós conseguimos tocar aquilo que nós sequer conseguimos enxergar, mas pela fé nós alcançamos, pela fé nós vivenciamos aquilo que nós não conseguimos sentir com os nossos sentidos, alcançar com a nossa razão, mas a fé, ela nos coloca em lugares inimagináveis. Você crê nisso? Glórias a Deus. Irmãos, por último, então, primeiro, a fé, ela ultrapassa os sentidos. Segundo, a fé, ela gera uma convicção em nós, que não tem nada, nenhuma palavra contrária que vai fazer com que você saia daquilo que você crê, que Deus vai cumprir na sua vida. Uma convicção tão grande. Fé gera convicção. Convicção em quê? Nas promessas de Deus para as nossas vidas, que não são poucas, são muitas. Se você deparar com a palavra de Deus, Ele vai dizer: os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de guerra. Plano para os fazer prosperar e lhes dar o fim, o objetivo que vocês desejam. Então, irmãos, essa promessa é para você, é para mim. Então, convicção. Fé gera convicção. Convicção em quê? Nas promessas de Deus. Para a gente finalizar, a nossa fé, a sua fé, a minha fé, ela sempre põe isso no seu coração. Você quer ser um homem de fé, você quer ser uma mulher de fé, a sua fé, a minha fé, ela sempre vai ser provada. A sua fé sempre vai ser provada. Coloca para a gente, Silas, por gentileza, o versículo 33 desse capítulo 11. O versículo 33, ele está falando ali o versículo 32 está falando de diversos homens e mulheres que viveram pela fé. E aí ele começa a falar de uma forma assim mais genérica, mas de casos específicos. Ele fala assim, os quais, ele está falando desses homens e mulheres que viveram pela fé, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas. Obtiveram as promessas. Deus tem promessa para a tua vida, irmãos. Obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões. Quando a gente ouve fecharam a boca de leão, ele estava falando especificamente de quem? Daniel. Extinguiram a violência do fogo. Ele estava falando especificamente de quem? Misael, Ananias e Azarias, Misael e Ananias, perfeito. Eu prefiro, ainda que com dificuldades de lembrança, falar os nomes judeus dele, né, os nomes judaicos, porque eles fazem referência a Deus. Mesaque, Sadraque e Abednego fazem referência aos deuses da Babilônia. Bom, mas eles estavam falando desses 3 jovens que escaparam da fornalha de fogo ardente. Perfeito. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros,
versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aí, irmãos, ele está falando de que, movidos pela fé, as pessoas foram provadas e elas receberam coisas assim vitoriosas da parte de Deus. Foram movidos pela fé, fecharam a boca do leão, apagaram o poder do fogo. Ele não apagou o fogo, ele tirou o poder. O fogo estava lá, mas os jovens não se queimaram, né? Escaparam da força da espada, destruíram exércitos, desbarataram exércitos, saltaram muralhas. Na verdade, eles fizeram proezas e prodígios pela fé. Mas a partir da parte B do versículo 35, falam de coisas pelas quais homens e mulheres se moveram pela fé, mas que tiveram uma aparente, não estou falando que foi uma derrota, foi uma aparente derrota. Olha o que o texto diz à frente. Alguns foram torturados. Como? Pela fé, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. A tradição diz que Isaías foi morto no tempo do rei Manassés e que ele foi feito tipo um sanduíche, cerraram, o profeta pelo meio. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais, irmãos, gosto muito desse versículo, especificamente desse versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Até aí, ele está falando que tanto aqueles que desbarataram reinos, venceram exércitos, tiveram os filhos sendo ressuscitados e tiveram vitórias e apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Tantos esses que tiveram assim vitórias visíveis, quanto aqueles que foram torturados, que foram apedrejados, que sofreram algemas, prisões, que foram mortos pela espada. Esses também receberam uma fé especial. Mas como? Porque quando a gente pensa em sermos homens e mulheres pela fé, nós acreditamos o seguinte: não, pela fé, alguém diz assim, é só vitória. E, de fato, se você for analisar objetivamente, é só vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, você que está em Cristo, você é mais que vencedores. Você já é um vitorioso em Cristo Jesus. Mas esses homens, do versículo 35, parte B, até o versículo 38, ele fala de homens que sofreram torturas, foram mortos pela espada, foram caçados, foram perseguidos, sofreram escárnios, sofreram açoite, mas que foi preciso de fé, de uma fé especial para que eles sofressem tudo isso. Irmãos, estes homens, mesmo aqueles que não obtiveram uma vitória aparente, uma vitória visível, eles foram recebidos na glória de Deus. Eu vou falar de novo. Esses homens, eles foram recebidos na glória de Deus. Por que eles precisaram de fé?
Porque, irmãos, negar a fé é uma coisa muito fácil. Negar a fé, toda vez que eu minto para me favorecer, eu nego a fé em Cristo Jesus. Toda vez que eu não pratico a honestidade conscientemente, eu nego a fé em Cristo Jesus. Toda vez que eu faço alguma coisa que está contrário à palavra de Deus, eu nego a fé em Cristo Jesus. Toda vez que eu me comporto como um ímpio, uma pessoa que não tem o temor de Deus, eu nego a fé em Cristo Jesus. Então, negar a fé é muito fácil, mas essas pessoas, mesmo sendo torturadas, mesmo sendo mortos ao fio da espada, mesmo sofrendo açoites, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo escarnecido, elas foram revestidas de uma fé poderosa, ao ponto delas não negarem a fé no Filho de Deus. Elas não negaram a fé que elas tinham na promessa de Deus. Elas não negaram e por isso foram colocados na galeria dos heróis da fé. Aparentemente, eles não tiveram vitória nesta terra, porque eles foram recebidos na glória de Deus e estão à destra de Deus. Eu lembro-me de um testemunho, onde uma pessoa, ela foi dada como morta. E ela foi dada como morta, já tinha sido decretada ali, ela estava, tida como morta. E naquela experiência daquela pessoa, ela teve assim uma experiência assim com os céus. Ela foi recebida nos céus, mas só que alguém lá nos céus disse para ela que não era a hora dela estar ali, que ela precisava voltar. E nessa experiência, a pessoa que estava ali provando daquela magnitude, daquela maravilha do céu, ela questionou: mas eu quero ficar aqui. A pessoa morreu nessa terra, ela foi recebida na glória. Então, nessa experiência, quando ela chegou nos céus, ela falou assim: não, você precisa voltar, porque não foi chegado ainda a sua hora. E ela porque queria ficar, porque, como disse o apóstolo Paulo foi aquele homem que teve a visão do terceiro céu. E ele tinha uma convicção, irmãos, daquilo que Deus tinha separado para ele. E ele tinha, dentro dessa convicção, ele falava com a igreja: olha, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Irmãos, falta essa convicção para a minha vida, falta essa convicção para a sua vida, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu não estou dizendo aqui que você vá desejar a morte, não, mas nós não precisamos temer a morte, porque quando nós passarmos dessa existência e formos para a presença de Deus, é infinitamente melhor. Você crê nisso? Nós estamos, irmãos, para sermos levados para um lugar aonde não haverá mais choro. E isso só pode ser alcançado pela fé. Nós estamos para ser levados para um lugar aonde não existe mais tristeza, aonde não existe mais pranto, aonde a dor foi aniquilada. Por quê? Porque Ele é a vida que nós almejamos. A vida está nele. E isso, irmãos, só dá para você sentir, só é possível eu sentir pela fé. Nada desta terra pode ser comparado àquilo que está reservado para você e para mim, para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Cristo Jesus. Então,
movidos pela fé, nós precisamos entender que mesmo esses homens que foram torturados, eles alcançaram galardão, eles alcançaram a presença de Deus, eles alcançaram um lugar aonde não existe choro, não existe dor, não existe tristeza. Paz e alegria estão ali perene. No testemunho desse irmão, que foi dado como morto, ele não queria voltar, porque ele já sabia tudo aquilo que ele tinha passado nesta terra. E ele falou assim: não, eu quero ficar. E ele falou: não, é preciso que você volte, porque você precisa testemunhar para muita gente. E você vai voltar. E ele voltou, irmãos. E aquele que tinha sido dado como morto, né, milagrosamente, foi restaurado à vida. E ele cumpriu aquilo que Deus tinha ainda para a vida dele nessa vida terrena. Irmãos, como disse o apóstolo Paulo, quando nós sairmos desse tabernáculo, o homem é espírito, alma e corpo. Quando nós sairmos desse tabernáculo, desse corpo, nós temos da parte de Deus um tabernáculo celestial. E isso só é alcançado pela fé. Então, eu e você fomos chamados por Deus para sermos homens, a vivermos pela fé. A nossa fé ultrapassa toda e qualquer percepção dos sentidos. A nossa fé gera convicção nas promessas de Deus. E a nossa fé, fatalmente, ela vai ser provada. Milagres e vitórias, onde o nome de Deus foi exaltado, estão ali no versículo 33 a 35a. Milagres e provações, onde o nome de Deus foi exaltado, na perseverança, muitas vezes até a morte física. Mas aqueles homens que foram provados, receberam a glória de Deus, foram recebidos na glória de Deus. Existe, irmãos, um nível de fé que Deus quer que você ande. Existe um nível de fé que Deus quer que eu ande. Então, Deus não quer que nós estejamos vivendo essa fé apenas, essa fé inicial, na qual nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Ele te chamou para caminhar em águas profundas. Ele quer que você e eu, nós sejamos homens e mulheres a vivermos uma fé tão intensa que o mundo vai olhar para nós e vai crer, porque a luz de Cristo, através dessa fé, vai brilhar na nossa vida, vai brilhar na tua vida, vai brilhar na minha vida. Seja para vermos o milagre de Deus, seja para perseverarmos em provações. Seja do que jeito for, o nome de Deus será exaltado na nossa vida, quando nós entendermos que nós fomos chamados para vivermos pela fé. O meu justo viverá pela... O meu justo viverá por meio da fé, irmãos. Foi para isso que você foi chamado. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos adorar a Deus. E essa fé, ela precisa ser buscada. Essa fé precisa ser diligentemente buscada. Deus, Ele não obriga você a ser um homem de fé. Deus não obriga ninguém a andar pela fé. Mas existe uma caminhada de fé para que nós sejamos inseridos nela. E se nós andarmos por fé, nós temos certeza que não é pelos sentidos,
nós temos certeza que vamos ganhar convicções nas promessas de Deus. Nós temos certeza que vamos ter a nossa fé provada. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Vamos louvar a Deus.